Olá, meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos, os amados irmãos em Cristo que estão aí já nos acompanhando, né? Hoje, mais cedo, a gente vai começar. Boa noite, irmã Gislene, irmã Albertina, seja bem-vinda. Marleide, boa noite também. Alana Cristina, seja bem-vinda. Boa noite a vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Solene, seja bem-vinda também, uma boa noite a você. Que a graça e a paz de Deus seja com os amados irmãos. Sejam todos bem-vindos. Liginha também acabou de entrar aí. Seja bem-vinda também, minha querida. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Tá, irmã Clara Ellen também. Irmã Cecília acabou de entrar. Boa noite, Clara Ellen. Boa noite, irmã Cecília. Seja bem-vinda. Que a paz de Deus seja com as amadas irmãs e irmãos que estão aí se chegando neste momento, para este momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Graça e paz, irmã Alana, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus em Cristo seja com cada um de vocês, com as vossas famílias, onde quer que vocês estejam neste momento, né, cultuando a Deus aí juntamente conosco neste dia tão especial, assim como todos os outros dias. Aguardar mais 2 minutinhos enquanto os outros irmãos chegam, né? Não sei se os irmãos vão se habituar ao horário, um pouco diferente. Alguns esperavam para 7h30, mas foi avisado todos. Eu espero em Deus que hoje a conexão esteja boa para que a gente possa celebrar um culto e você possa desfrutar também dos momentos sem interrupções, que você possa aí no seu cantinho louvar ao Senhor juntamente com a amada Igreja de Cristo. Hoje nós vamos, como já falei para os irmãos, vamos começar a expor a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Os queridos irmãos que já quiserem aí acompanhar, nós vamos fazer exposição dos 2 primeiros versículos da carta de Pedro. Então fique à vontade para estudar juntamente conosco. Pegue aí sua caneta, seu papel, para a gente começar a expor esse texto da palavra de Deus aí na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos orem desde já para que Deus conceda a graça de aprendermos mais e mais da palavra dele. Finalizamos a carta de Tiago na quinta-feira. Nós finalizamos a exposição da carta de Tiago e agora vamos começar a carta de Pedro, não é isso? Irmão James também, seja bem-vindo, que a graça de Deus seja com cada um dos queridos e amados irmãos que estão se chegando aí neste momento para a gente cultuar e engrandecer o nosso Deus que vive acima de tudo e de todos, tá bom? Irmãos, só uma pergunta, eu creio que sim, né? Os irmãos estão ouvindo bem aí o áudio, devo estar tranquilo, né? Hoje não vai estar eu creio que não vai estar tão congestionado como no último domingo. Irmã Maria Clara, seja bem-vinda também. Os demais irmãos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Facebook não está dando para me acompanhar, mas creio que já tem alguns aí online, né? A minha mãe deve estar assistindo. Um abraço. Mãe, Deus abençoe também. O irmão Neto Castro também, que sempre assiste, o irmão Raimundo, a irmã Leusiana e o Veik também, muitos outros que sempre costumam assistir conosco, o pessoal em Barra do Corda e alguns outros irmãos também. Então sejam todos bem-vindos, que Deus em Cristo possa sim abençoá-los ricamente na graça e no amor do nosso Deus. Então vamos orar. É isso, vamos começar aqui o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Senhor neste culto, onde separamos um tempo onde na verdade Deus nos separou para cultuá-lo em espírito e em verdade. Creio eu que assim possamos adorá-lo neste momento em espírito e em verdade, como ele tem que ser adorado. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um domingo alcançado na presença do nosso Senhor Todo-Poderoso. Esse Deus que vive e reina para sempre, está sempre ao nosso lado, nos leva a entender o amor dele para conosco, à medida em que nós vamos vencendo dia após dia as lutas que nos é proposta neste mundo no qual nós vivemos. Vamos orar. Seja bem-vinda, Márcia, Neura, lá em Brasília. Que Deus em Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos orar.
Pai Santo, querido e eterno, nós te damos graças, ó Deus, neste momento. Assim, Senhor, rogamos mais uma vez as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Deus Santo, infinito e misericordioso, Pai, nós entramos na tua presença, ó Deus, neste momento em oração, para rogar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, para pedir o teu cuidado sobre os nossos corações neste momento em que vamos louvar o teu nome, neste momento em que vamos cultuar o teu santo e excelso nome. Pai bendito, nós pedimos assim diante da tua face, a tua benevolência para com o teu povo. Ó Deus bendito, pedimos que o Senhor conforte os corações daqueles que estão enlutados. Queremos te pedir neste momento e colocar diante de ti a família do irmão Arouxa que partiu, Senhor eterno, para a glória, ó Deus, e que o Senhor possa estar confortando os seus familiares, a sua esposa, a dona Irá, os seus filhos, Eliandro, a Leila. Que o Senhor Deus possa estar confortando todos os seus filhos, Deus amado, que assim, Senhor, o teu Espírito venha consolá-los neste momento de tamanha dor, de grande sofrimento. Ó Pai bendito, nós pedimos assim, Senhor, que use de forma graciosa para com cada um deles. Deus amado, que a tua bênção, o teu poder seja derramado sobre aquela família, assim também como os demais em todo o Brasil que tem sofrido, ó Deus, que tem perdido seus entes queridos, não apenas para a Covid-19, mas também aqueles que morreram por acidente, por assassinato, aqueles que foram, Senhor, vítimas da dengue, de muitas outras doenças que têm assolado o nosso país e o mundo, assim como a fome e muitos outros fatores. Ó Deus bendito, ser com cada um dos familiares, confortando e dando graças perante a tua face. Sabemos que somos fracos, falhos, mas o Senhor é um Deus soberano, que vive acima de tudo e de todos e que pode, ó Deus, com a tua mão rica e poderosa, fazer maravilhas indizíveis no meio do teu povo. Nós pedimos as tuas mãos, a tua bênção sobre a Queridos, vamos dar continuidade, como já disse, ao nosso trabalho. Quero, neste momento, já pedir ao Ministério de Música que se prepare para estar louvando ao Senhor. Irmã Renata, seja bem-vindo, seja bem-vinda, na verdade, queridos em Cristo. Abençoe juntamente com os demais que estão chegando aí. O Ministério de Música está com a oportunidade neste momento. O som, ei. Salutação, graça e paz. Alô, som, ei. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Em meio a tantas lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições nós temos que enfrentar. Mas o Senhor sempre está a nos proteger. Te sinto aqui.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições nós temos que enfrentar, mas o Senhor sempre está a nos proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. E te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar,
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, e te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, Jesus. Amém. Somente a Ele que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Meus queridos irmãos que chegaram aí, Raimundo, seja bem-vindo, irmã Juraci, olá, irmão Leonardo também, irmão James já tinha chegado, irmão Helbi, pastor Jairo também, seja bem-vindo, que Deus em Cristo abençoe. Isabelo também, seja bem-vindo, que Deus em Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Irmãos, vamos dar continuidade ao trabalho de Deus, e hoje, agora nesta noite, vamos começar a exposição da carta de Pedro, não é isso? A primeira epístola de Pedro. Vamos dar início a essa epístola aí, como havia falado para os irmãos, que nós iríamos iniciar hoje, e eu quero convidar você a abrir a vossa Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 2. Os irmãos, por favor, façam aí, procurem a leitura e vá marcando algo que você vai achando interessante para que você possa aprender juntamente conosco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Ok, irmãos, carta de Pedro, apóstolo Pedro, a partir do versículo 1 da carta. Os amados irmãos, creio que alguns já encontraram aí, se estiverem procurando em sua Bíblia, a carta de Pedro é logo depois da carta que a gente estava expondo, a carta de Tiago, não é isso? Os irmãos já estão bem familiarizados, já estava com mais ou menos um ano que a gente estava expondo a carta de Tiago, finalizamos domingo passado, já estão bem familiarizados com essa parte da Bíblia, né? E vamos então à leitura da carta, dos 2 primeiros versículos
da carta do apóstolo Pedro, que diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar neste momento. Oremos. Deus Pai santo e querido, obrigado, meu Senhor, por mais uma oportunidade. Oportunidade esta de louvar o Teu nome com cânticos, de agora, Senhor, ouvir uma porção da Tua palavra, e rogamos sobre nós, neste momento, mais uma vez, as Tuas ricas misericórdias, para que o nosso coração seja inundado com a Tua palavra, seja inundado com a Tua presença, e esta palavra venha falar aos nossos corações. Reduza, Senhor, a minha vida, para que o Senhor possa ser manifesto por meio das palavras que forem expostas. Que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar à medida em que o Senhor quer transmitir ao Teu povo. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir esta palavra e acolher nos nossos corações, Senhor Santo e maravilhoso Deus. Pedimos assim, Pai, as Tuas misericórdias mais uma vez sobre nós, porque somos falhos e a Tua palavra é pura e verdadeira, e esta palavra pura e verdadeira fere os nossos corações, fere o nosso egoísmo, a ponto de reconhecermos a nossa fragilidade, Senhor. Pedimos mais uma vez que ela venha de encontro a cada um de nós, por amor do Teu nome e por amor da Tua palavra. Rogamos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ver aqui Pedro escrevendo esta carta aos amados leitores. Ele escreve, o apóstolo Pedro é o autor da carta, segundo os historiadores, segundo ele mesmo se coloca no início da carta, né? Então, no cabeçalho da carta que a gente vê a autoria de Pedro. Antigamente algumas cartas já eram nos rolos, né? Já tinha o nome do remetente ali exposto na parte de fora, né? Então Pedro já coloca aqui o seu nome como autor da carta. Ele vai dizer Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Quando ele escreve essa carta aos amados irmãos, possivelmente ali por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo, possivelmente, irmãos, no período em que Nero estava governando, e um possível momento de perseguição dos cristãos, um momento de perseguição à igreja do Senhor naquela época, o qual estava passando por dificuldades. E a gente vai ver, meus amados irmãos, Pedro por várias vezes exortar os irmãos quanto a questão de sofrimentos durante a carta, e sobre o fortalecimento da igreja, e sobre como a igreja deveria se portar diante de tudo que estava acontecendo. Então Pedro nos leva a este pensamento: o que eu, como cristão, poderia falar para as pessoas que estão passando por dificuldade? O que eu poderia fazer isso? Pedro nos dá aqui a direção, né, meus amados irmãos, para entender, tá? O que um cristão deve saber e deve viver em tempos difíceis. E igualmente estamos agora, seja o que tempo for. A mensagem aqui da carta de Pedro, ela nos lembra, ela nos leva a compreender que eu e você somos essas pessoas eleitas de Deus, eleitas por Deus para viver neste mundo no qual passaremos por aflições, mas temos também consolo vindo da parte de Deus. Então Pedro, possivelmente, né, Pedro escreve essa carta, como diz lá no capítulo 5, versículo 12, que ele está escrevendo possivelmente ali a partir do versículo 12 da Babilônia, né, mas não se sabe se ele está usando apenas uma figura de linguagem para ilustrar Roma da época em que ele vivia, né? Tem algumas controvérsias quanto a isso, mas
talvez Pedro estivesse ilustração do contexto no qual ele estava vivendo. Então Pedro mostra aqui, meus amados irmãos, sobre, no início já do texto, ele mostra que os eleitos de Deus, aqui no capítulo 1, ele vai falar sobre esses eleitos de Deus, que ele vai dizer, como aliás, as pessoas para quem eles escreve, que esses leitores aqui, eles ouvem os apóstolos de Deus, eles ouvem os apóstolos do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, os eleitos de Deus aqui no texto, Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, tá? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, este apóstolo aqui, que possivelmente não é, categoricamente podemos afirmar que é um dos discípulos de Jesus, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Ele mostra que ele se intitula como apóstolo, não, meus amados irmãos, como alguém que quer aparecer, não, pelo contrário. Mas Pedro aqui, ele vai mostrar, na tradução literal do texto, vai dizer que esta palavra significa um enviado de alguém que foi enviado por outro para uma comissão, para fazer algo, um representante daquele que foi, aquele que o enviou. Então ele é um representante de Cristo aqui. Alguém, meus amados irmãos, que levava em si, tá, uma autoridade de quem ou da pessoa que o enviara. A função básica, o que é um apóstolo, meus amados irmãos? Um apóstolo pode representar de forma categórica, como se fosse um delegado em uma missão daquele que o enviou, alguém que fizesse com fidelidade, que executasse com fidelidade a mensagem que o seu Senhor enviasse a fazer. Então, meus queridos e amados irmãos, nas Escrituras Sagradas nós encontramos no mínimo 3 sentidos para a palavra apóstolos. Nós encontramos aí 3 sentidos para a palavra apóstolo, tá? Ela é aplicada por Jesus em João 13,16, que diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado, ou seja, nem o apóstolo, essa tradução aqui, maior do que aquele que enviou. Portanto, meus queridos e amados irmãos, todo cristão, tá, é tanto servo quanto também um apóstolo. Ele é servo e também um enviado, pois todos nós somos enviados por Cristo para testemunhar do próprio Cristo. Então, essa palavra que Pedro expõe aqui de apóstolo não cabe ao contexto de um modo geral, tá? A palavra apóstolo que Pedro coloca aqui. A outra colocação de apóstolo é os apóstolos das igrejas. Nós vamos ver Paulo escrevendo aos amados irmãos, né? Filipenses 2:25 vai falar sobre, referindo-se a Tito. Paulo refere-se a Tito, a Epafrodito também. Em 2 Coríntios 8:3, Paulo vai falar sobre esses apóstolos da igreja. Então, meus amados, esses homens eram pessoas enviadas com uma missão específica para fazer missões na igreja ou com um determinado fim, por alguém que tinha o comissionado para isso, né? Uma incumbência específica. Então, esse sentido também de apóstolo, ele não vem se aplicar no contexto para o qual Pedro escreve para aquela igreja. Então, nós vamos nos apegar ao último significado da palavra apóstolo aqui. Apóstolo de Cristo, tá? Então, havia os apóstolos de um modo geral, João 3,16, que todos são enviados por Cristo a pregar o seu evangelho, os apóstolos da igreja também, e havia os apóstolos de Cristo. Este era, meus amados irmãos, o grupo, tá, referindo-se aos 12 discípulos, né, incluindo Matias, claro que
substituiu o discípulo Judas Iscariotes que traíra Jesus. Esse Matias foi ali em Atos capítulo 1, a partir do verso 25, 26, você vê a introdução de Matias no rol de discípulos de Cristo, né? Esse homem, juntamente com os outros, foram ali direcionados ou comissionados por Cristo, foram discipulados por Cristo. E também o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, nós sabemos disso, que ele também é tido como apóstolo, o 13º apóstolo, ali em Atos capítulo 9, versículo 6, em que a palavra de Deus nos diz, no contexto daquela caminhada, daquela viagem de Paulo, ele diz: levanta-te e entra na cidade onde te dirão o Jesus. Com Paulo, Jesus o encaminha à casa de Ananias, e Ananias vai dizer o que Paulo deveria fazer. Então diz assim, e a palavra de Deus nos orienta, né, que naquele contexto Deus vai dizer que orienta Ananias, né, e diz para ele: vai, porque para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, para levar a minha palavra aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, meus amados, foram escolhidos por Cristo esses homens discípulos, os quais chamamos apóstolos, testemunhas oculares de Cristo, tá? Do Senhor ressurreto. No caso, né, Paulo não viu a ressurreição de Cristo, não sabemos, mas ele teve um encontro real com Cristo e foi enviado por Cristo aos gentios, conforme Atos 9:39, a gente vai ver isso, Paulo mostrando a sua autenticidade como apóstolo. Então não é apenas 12 apóstolos, tem essa discussão de 12 ou 13, mas cremos que é 13 apóstolos, incluindo Paulo. Então Paulo estava aqui se referindo, então Paulo pode, como ele escreve, né, em uma das suas cartas, se intitulando como apóstolo também, ele fala que primeiramente houve os fundadores da igreja, ele se autodenomina como apóstolo nascido fora de tempo. Portanto, meus amados irmãos, nós não podemos hesitar, nós não podemos ter vergonha de dizer que, nesse sentido bíblico, tá? Conforme esse sentido bíblico que acabamos de estudar, do terceiro ponto, terceira explicação para a palavra apóstolo, não há mais apóstolo nos dias de hoje, tá? Não existe mais apóstolo nos dias atuais, tá? Esses apóstolos aqui eram enviados diretamente e também eram enviados por Cristo Jesus. Por isso, Pedro, aqui, meus amados irmãos, diz que ele foi enviado de Jesus Cristo. Ele vai dizer apóstolo de Jesus Cristo, enviado de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos, né? Pedro vai falar isso. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui que os apóstolos de hoje, tá? Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi escolhido por discípulo de Cristo, que foi testemunha ocular de Cristo, Cristo este, o ungido de Deus, que a palavra Cristo aqui vai significar ungido de Deus, o Messias, né? Que alguém escolhido por Deus, para governar, para reinar sobre o seu povo. Nós aprendemos, meus queridos e amados irmãos, que de acordo com a palavra usada por Pedro no contexto original, a mensagem apostólica aqui, tá? Ela tinha autoridade de Cristo, autoridade divina. Pedro vai deixar claro nas Escrituras que a autoridade dele não era pessoal, mas vinha de Jesus Cristo, era de obedecer, era de ser um enviado por Cristo, ia fazer conforme a mensagem que o próprio Cristo havia designado para. Precisamos analisar muitas pessoas que se dizem apóstolos nos dias de hoje. Nós, como cristãos, eu e você, precisamos observar
precisamos estar atentos com a palavra do Senhor. Qual é o significado dessa palavra apóstolo nos dias de hoje? Os apóstolos de hoje, meus amados irmãos, os que se dizem apóstolos, tá? Essas pessoas que se dizem apóstolos, que se intitulam por aí, vem um questionamento: se apóstolo, de acordo com o que Pedro escreve em sua carta, assim também como Paulo e alguns outros, fala de testemunhas oculares de Cristo, que aprenderam de Cristo, que foram enviados por Cristo de forma pessoal ou por revelação, como aconteceu com Paulo. Nos vem a pergunta: qual desses que se intitulam apóstolos hoje foi ali doutrinado por Cristo Jesus? Quais desses que se auto-intitulam apóstolos foram evangelizados por Cristo, tiveram convívio diretamente com Cristo de um modo físico? Qual deles qual deles viu Cristo sendo ressuscitado? Qual desses homens viram isso? Quem desses apóstolos aqui, meus queridos e amados irmãos, mostra qual deles aqui mostra que o seu labor diário, mostra que os seus ensinamentos são características do ministério de Cristo? Esses homens aqui que hoje nós íamos pregar sobre apóstolos, com as Sagradas Escrituras. Nós temos aí alguns apóstolos que conhecemos nas televisões, né? Tem o Valdemir Santiago, que já se auto-intitulou apóstolo, Agenor Duque também, se não me falha a memória, e alguns outros. Mas nós não vemos estes homens que se dizem apóstolos. Inclusive um deles abriu a boca, né, para dizer que Paulo se equivocou ao dizer que ele era o último apóstolo. Diz que Paulo usou uma fala equivocada ao se denominar o último apóstolo. Mas nós olhando para esses apóstolos que se auto-intitulam por aí, quais deles têm compromisso com a verdade bíblica? Quais deles têm compromisso com as Sagradas Escrituras, de pregar o Evangelho na íntegra, de não distorcer a palavra de Deus? Quais desses homens têm compromisso não apenas com o seu bolso? Quais desses homens têm compromisso com a exposição das Sagradas Escrituras? Pelo contrário, se auto-intitulam apóstolo para que eles possam se sentir superiores aos demais. O ministério, meus amados irmãos, apostólico, ele cessou com a morte dos apóstolos. Quem se diz ser apóstolo hoje, se uma pessoa se diz ser apóstolo hoje, está indo contrário à vontade de Deus, está infringindo a lei de Deus, está sendo um mentiroso. Porque o sentido apostólico, o ministério apostólico, ele cessa com a morte dos 13 apóstolos, seguidores de Cristo Jesus e comissionados por Cristo Jesus, que aconteceu ali na época da igreja. Olhar para as Sagradas Escrituras e ver que a verdade hoje, meus queridos e amados irmãos, pregada nas Escrituras Sagradas, vão contrário aos ensinamentos apostólicos. E como que eu e você podemos ser impactados ou podemos ser feridos por essa mensagem apostólica? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja hoje? O que eu posso fazer, pastor, quando eu vejo essas pessoas se auto-intitulando apóstolo? Quando você, meus queridos e amados irmãos, vê alguém aí se auto-intitular apóstolo, faça o seguinte: despreze esse camarada. Pode desprezar, pois ele está enganando as pessoas para as quais eles estão pregando. Apóstolo não existe mais. Quem se intitula um apóstolo
quem se dá o título de apóstolo é mentiroso. Não foi comissionado por Cristo, não foi ensinado por Cristo, não merece ser ouvido, não merece ser honrado, não deve ter nenhum minuto da sua atenção uma pessoa que se auto-intitula apóstolo, porque ele não é um servo comissionado por Deus. Ele deve, meus queridos e amados irmãos, ser desprezado. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 e 9, ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa da não há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, escutem, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aí você pergunta: pastor, o senhor não acha que é radicalismo? O senhor não acha que o senhor está sendo radical com a sua fala? Será se esses homens não têm alguma coisa que a gente possa aprender? Irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não é radicalismo. Essas pessoas não têm o que ensinar. Se tem alguma coisa boa, mas é para ludibriar o povo. Porque, meus queridos e amados irmãos, a mensagem dos apóstolos que era pregada, a mensagem dos apóstolos que era anunciada, não era uma mensagem que vinha do seu próprio intelecto, não era uma mensagem que vinha da sua mente, mas era uma mensagem que vinha diretamente do Senhor Jesus. Eles recebiam diretamente de Cristo Jesus a sua mensagem. Então, estes homens de hoje, eles não estão preocupados com a mensagem de Cristo. Eles não receberam de forma literal, como recebeu Pedro, como recebeu os demais irmãos ali, a mensagem apostólica. Eles não receberam, então eles devem sim ser rejeitados, os seus ensinos devem ser rejeitados. Porque, meus queridos e amados irmãos, estes homens, quando nós o obedecemos, nós estamos rejeitando a mensagem de Cristo. Quando nós nos submetemos a tais ensinamentos, estamos deixando de lado as Escrituras Sagradas, a verdade específica para a igreja primitiva. E hoje nós temos esta verdade escrita nas Escrituras, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, a qual serve como norte para mim e para você. Então nós não precisamos de apóstolos que se auto-intitulam por aí, dizendo que Paulo se enganou, que Paulo ele se equivocou ao dizer que era o último apóstolo, que hoje sim existe o ministério apostólico. A Bíblia não deixa respaldo para isso. A Bíblia não fala de apóstolos posteriores. Você não vê, meus queridos e amados irmãos, mas a palavra de Deus nos orienta que os apóstolos, no sentido em que Pedro está falando, eram testemunhas oculares de Cristo Jesus. E estes apóstolos, eles tinham autoridade para ensinar, para repreender a igreja por meio da mensagem a qual ele recebia de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, a mensagem do apóstolo, ela é direcionada, ela é uma comissão dada por Cristo Jesus. Então hoje,
meus queridos, nós não temos mais pessoas que viveram com Cristo, que receberam de Cristo pessoalmente a ordenança de um ministério apostólico, tá? Então, o ministério apostólico, segundo as Escrituras, ele cessa com a morte dos apóstolos. Então, Pedro, meus queridos e amados irmãos, ele vai mostrar que o sentido da carta de Pedro não é em se exaltar, mas é de direcionar, de mostrar para os seus leitores o que eles precisavam entender. Ele vai dizer que, como nós vimos aqui, os eleitos de Cristo conhecem e ouvem os apóstolos de Jesus. Os eleitos de Deus, eles são salvos também por Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai para em santificação do Espírito. Veja, meus queridos e amados irmãos, o que o texto nos diz aos estrangeiros aqui, aos estrangeiros que são salvos por Deus, que estavam dispersos, que estavam espalhados naquele continente. Esses estrangeiros aqui, meus queridos e amados irmãos, as pessoas que tinham aceitado a Cristo, as pessoas que possivelmente, no qual Pedro escreve por colocar o seu nome Pedro, que era um termo grego, possivelmente não estava escrevendo apenas para judeus, mas para gentios. Pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, possivelmente ali na festa de Jerusalém, voltado para as suas terras. Então Pedro os escreve como estrangeiros dispersos no ponto: Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses estrangeiros aqui dispersos, meus queridos e amados irmãos, o qual Pedro destina a carta, são os que chamamos de expatriados, tá? Os que vivem como estrangeiro, tá? Os que vivem em outro local e vive a lembrar da sua terra. Ou seja, também podemos olhar como cristãos escolhidos por Deus, mas que vivem como pessoas dispersas no mundo atual. Meus queridos e amados irmãos, é certo aqui que talvez essa palavra tivesse um duplo sentido, de estrangeiro em terras que não era a sua terra natal, mas também estrangeiro por serem pessoas eleitas por Deus e estarem neste mundo padecendo os sofrimentos dos quais o mundo oferece aos cristãos. Queridos, nós vamos ficar apenas com este versículo hoje, tá? Apenas o versículo 1, porque o nosso tempo já está se acabando. Esses estrangeiros dispersos aqui, meus queridos e amados, como já falei, eles eram usados pelos judeus, tá? Os judeus, quando eram dispersos, quando eram levados cativos, quando vinha alguém para a terra também de Canaã, tá? Um não judeu, um gentio ali que vinha para a terra de Canaã. Então Pedro está usando aqui esta expressão também para os gentios que estão espalhados por uma grande região. Ou seja, Pedro está ali se dirigindo àquele povo que eles sendo gentios, eles sendo pessoas que não eram da linhagem judaica, são estrangeiros nas terras onde vivem. Eles eram gentios, estavam também, pudesse dizer, no contexto seu terreno, na sua cidade natal, mas eram estrangeiros porque eles foram eleitos para fazerem parte de um povo que não habitará mais neste mundo, mas que habita numa terra cujo o seu senhorio não está ligado a este mundo, e sim no céu. Então, trazendo isso para as nossas vidas, meus queridos e amados irmãos, o que nós aprendemos com esta pequena parte da introdução da carta de Pedro? Que os apóstolos, eles são
Os apóstolos de hoje que se auto-intitulam são falsos apóstolos. E que, meus queridos e amados irmãos, no sentido literal da palavra, no sentido comum da palavra apóstolo, todos nós somos, porque somos enviados para pregar a palavra de Deus, mas não no sentido em que Pedro fala aqui como apóstolo de Cristo. Os apóstolos de Cristo Jesus já não existem mais. Nós somos servos enviados por Cristo, mas não com o sentido apostólico como testemunhas oculares. E também aprendemos aqui que nós somos também, assim como aquelas pessoas a qual ele escreve, estrangeiros, tá? Estrangeiros no mundo que não é nosso, estrangeiro no mundo do qual nós não fazemos mais este mundo, nós não somos desta pátria. Nossa pátria está nos céus, nossa pátria está com o Senhor, nossa pátria não é mais neste século aqui. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Então, que eu e você possamos ter isso. Nós também somos peregrinos, nós somos estrangeiros em terras estranhas, porque este mundo não pertence àqueles que foram chamados por Deus. Ou talvez possa ser que existe uma interpretação de que este mundo será restaurado e governado por Cristo. Mas o que leva-nos a compreender é que o mundo do qual nós estamos inseridos neste momento é uma pátria estranha para os cristãos, porque a nossa morada eterna será com Cristo Jesus no céu quando Ele voltar, será com Cristo Jesus quando Ele retornar na glória. Então, que eu e você, meus queridos e amados irmãos, possamos compreender de forma clara o chamado de Cristo Jesus a nós que somos servos, nós que hoje somos estrangeiros, vivendo em terras estranhas, vivendo neste mundo estranho, que nós possamos nos colocar também como dispersos em qualquer parte da terra na qual você se encontra. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que Deus em Cristo possa nos iluminar para que venhamos entender que os cristãos dispersos nos dias atuais estão também vivendo, estão sofrendo perseguições, estão sendo massacrados, estão sendo pisados, porque foram eleitos e separados por Deus para uma vida que não é neste mundo, para uma comunhão que não está relacionada a este século no qual nós estamos inseridos. Que eu e você possamos ter consciência disso. Eu também, assim como aquele povo disperso ali no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, nós também somos pessoas dispersas em Barra do Corda, Colinas, Grajaú, Buriti Bravo. Nós somos cristãos dispersos porque não somos deste mundo, somos eleitos, mas estamos em uma terra que não é nossa, porque fomos separados por Deus para a comunhão em Cristo Jesus. Sobre o segundo versículo, onde falaremos sobre os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e as demais palavras do versículo. Vamos orar neste momento. Pai Santo, Eterno, obrigado, Deus, pela Tua palavra exposta nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada dia que Tens acrescentado nas nossas vidas. Ser com o Teu povo, nos guardando e nos abençoando ricamente por amor do Teu nome. Obrigado pela porção da Tua palavra, que possamos ser alimentados por ela, não se deixando ser ludibriado por esses falsos profetas que têm se auto-intitulado por aí. Não se deixando levar por esses homens enganadores que estão ceifando a vida daqueles que não têm conhecimentos, mas que possamos adquirir conhecimento da Tua palavra para que possamos virar as costas para estes ensinamentos que não condiz com as Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde com a Sua rica e soberana palavra. Amém e amém. Meus queridos, vamos
estamos encerrando já o nosso horário aqui, está quase se findando, e estamos aí no processo de reabertura do templo a partir do próximo domingo à noite, tá? Nos cultos com o número reduzido de membros, lembre-se disso. Se Deus permitir, eu estou em contato com o pessoal da prefeitura para comunicá-lo disso, tá? Estou aguardando algumas respostas. Então a gente vai reabrir com as restrições, conforme eu já passei para a igreja, uso de máscaras, o distanciamento na nossa quadra será de no mínimo 2 metros a 2,5 metros, ou até 3, no máximo 20 pessoas, tá? Então nós teremos todos os cuidados. O local será pulverizado com água sanitária, tá bom, meus amados irmãos? Todo o espaço do culto será pulverizado com bomba, com água sanitária diluída, tá? A gente vai estar pulverizando, e para lavar as mãos, e sabão, para os irmãos estarem aí se cuidando, tá? Aqueles que decidirem vir ao culto, todos vão vir? Não, alguns estão com certeza com medo, e eu entendo, não é obrigado, já falei. Alguns idosos querem vir? Sim, nós vamos estudar o caso de vocês, porque até então a prefeitura não recomenda que vocês venham, idosos, tá? Não recomenda idosos acima de 60 anos que venham, as pessoas também da área de risco. Não é recomendável que venha. Se você vier, não sei se você vai vir, você vai assinar um termo de responsabilidade, tá? Assim, assinar um termo de responsabilidade com a sua vida. Eu vou comunicar, ver se o pessoal do município vão autorizar isso. E assim também com as crianças, já expliquei sobre as crianças, tá? E também provavelmente será o mesmo quesito, ouvir e obedecer o decreto municipal, tá bom? Então, que Deus em Cristo abençoe. Ao longo da semana vamos estar repassando para os irmãos as instruções, conforme será o retorno das atividades de forma gradativa, tá, irmãos? Até que Deus em Cristo nos conceda a graça de estarmos todos juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Irmã Valdeísa, né, entrou aí, a irmã Jéssica, Marcos Araújo também entrou, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês, meus amados irmãos. Que Deus em Cristo cuide da vida de cada um. Encerramos aqui o nosso culto de hoje, para a honra e glória do nosso Deus, que há de nos guiar até a vinda de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe, dê uma boa noite a cada um de vocês. Que a graça de Deus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus seja com a vida dos amados irmãos